Você já aposentou seus pais? Como deixar de ser dependente dos meus pais e encontrar o meu caminho na vida? Porque não tem outra maneira, gente. A gente só realmente pode encontrar o nosso lugar quando a gente dá um bom lugar no nosso coração para os nossos pais e a gente os libera, né, de ser responsáveis por nós. Nós precisamos caminhar para o despertar do ser cósmico, do cidadão cósmico, do ser divino, do mago autoexistente, aquele que dá vida a si mesmo. Então, essa é a grande transição, a gente sair, né? E para isso, gente, a gente precisa olhar, não adianta colocar debaixo do tapete e falar, ai, tá tudo bem com os meus pais, mas segue falando, mas eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, porque eu sou assim por causa disso, por causa que eles fizeram desse jeito. Enquanto a gente está nesse discurso, a gente não tem energia para criar esse momentum de despertar esse ser cósmico e expressar a nossa energia inteira. Então, o que acontece, gente? O nosso ego, né, ele é formado de fora para dentro. Portanto, ele acredita que no momento que ele saiu da mãe, ele está separado da mãe e ele vai ficar evidenciado quanto mais separatividade ele nutrir. Então, quanto mais disputa, quanto mais competição você alimente, mais o seu ego vai crescer. E o que é, gente, tá com cada vez mais o ego inflado? É tá vivendo o medo. Por quê? O ego é temporário, né? Ele só tem existência enquanto tiver existência a nossa personalidade, o nosso corpo. Quando a gente fala do satsang, é o ambiente propício para a gente fomentar, para a gente nutrir a consciência cósmica, que é essa conexão com a Terra, essa conexão com a humanidade e, principalmente, essa conexão com a fonte. E quando, então, a gente se irmana, quando a gente vai desenvolvendo sentimentos de cooperação, e por que e quando que a gente desenvolve isso, gente? É só quando a gente vai começando a ter lampejos da nossa eternidade, da força do nosso ser, que nada, nada e nem ninguém podem destruir o nosso ser. Quando a gente começa a acessar essa energia, é quando a gente vai se estabelecer nessa segurança, nessa confiança, e haja o que houver, você mantém o centramento e a integridade do seu ser. E isso, gente, é o grande chamado. Essa é a grande busca de todos nós, porque é só aqui, quando a gente busca em primeiro lugar esse reino, que na verdade é essa conexão verdadeira com o nosso ser, que todo o resto é consequência, né, gente? Quando a gente se centra nesse lugar, a gente pode expandir realmente essa paz, primeiro para a nossa vida e depois para a vida de todos. Eu pesquisei, sabe, várias orações, vários temas, vários vídeos com relação à cura, com relação aos nossos pais, porque isso é algo que a gente vai fazendo a cada dia, né? Aquela história que o Bert Hellinger fala, né? Que a gente tem que tomar os nossos pais, gente, é quase como se fosse uma pílula, né? Mas é aquela vitamina D ali que tem que ser tomada todos os dias. É para que a gente tenha essa nutrição para cada vez mais ir saindo e migrando dessa consciência do ego, que precisa o tempo todo estar criando separatividade, eu, meu, né? Olha aqui, eu sou melhor do que você, eu sou pior do que você, porque lembra, toda dualidade, né? A gente está sendo regida aí pelo nosso ego, porque o ego, ele é regido por o tempo inteiro atração e repulsão. Ou a gente cola e a gente apega naquilo que a gente está desejando,
ou a gente repudia, né? Ai, eu odeio essa pessoa, não quero esse negócio para mim. Então, tem um estado de rigidez muito grande nesse lugar de ficar sendo regido só pelo ego. Vamos aposentar nossos pais, gente, né? Vamos verdadeiramente liberar essa dependência. E muita gente fala assim, nossa, mas como assim? Uma pessoa de 50 anos ainda está agarrada e dependendo dos pais? Olha, a gente pode às vezes ter 100 anos, porque quando a gente fala da criança, a gente está falando do corpo emocional, né? A gente pode ter crescido em idade, porém aquela dependência está ali. E como que a gente pode aposentar os nossos pais? O que seria esse termo? Ah, eu vou aposentar os meus pais. Que quando a gente começa a fazer isso no sentido de não aposentar, que acabou, eles não têm mais espaço na sua vida. Não, mas é daquele lugar de que o meu pai deveria ter feito isso, deveria fazer aquilo, né? A gente ainda está dando esse emprego, a gente ainda está dando esse trabalho que nós, adultos, deveríamos fazer por nós. Então, aí, quando a gente vai liberando isso dos nossos pais, a gente pode ir soltando as amarras, né, gente? Emocionais, que tanto impactam a nossa vida quando a gente ainda está realmente nessa expectativa, nos colocando aí infantis, porque realmente a criança precisa dos pais. A criança não tem capacidade de realmente se cuidar, mas nós adultos, né, gente, já passou da hora. Esse aposentar os nossos pais é chegar o momento de parar de colocar esse papel. O pai, a mãe e a filha. É claro que a gente primeiro precisa entrar em todo esse lugar de harmonizar isso dentro de nós, mas depois, quando adultos, a gente pode pensar nos nossos pais como o fulano de tal, né? A fulana e euzinha aqui, Cristina, você com o seu nome. E porque quando a gente dá um papel, a gente sempre pensa no papel como, né, gente? Um pai bom é aquele que faz isso, que faz aquilo, não é? Tem uma coisa formatada, que foi criada aí pela sociedade. E do mesmo jeito, né? Como a gente fala, o chefe bom é aquele que faz isso, faz aquilo, a mãe boa é essa. A gente pode começar a dissolver isso, e se a gente vai fazendo essa dissolução e parando de julgar, a gente também vai começar a ver que a gente vai desamarrando, a palavra é essa, desamarrando também de nós toda essa carga de ter que ser, então para eu ser uma boa pessoa tem que ser assim ou assado, e muitas vezes isso não é confortável para você naquele momento. Então, gente, eu vou começar passando aqui com vocês, né, o que é chamado, né, as 3 ordens, que seria a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, vamos entender. Eu vou tentar trazer de forma teórica e prática um pouquinho disso, para a gente trazer mais luz aí. Então, o que seria esse pertencimento? Vamos entender um pouquinho isso, né? Mais uma vez lembrando, gente, o Bert Hellinger não criou, não inventou essas ordens. Ele observou que elas norteiam, né, toda a natureza. Se a gente observar, principalmente naquela época das cavernas, né, gente, o ser humano andava em bando. E se ele se separasse do bando, o que acontecia? Ele era predado muito facilmente. Porque quando estava o bolinho de gente assim, os animais ficavam receosos, porque era muita gente, né? Eles não iam sair atacando assim, porque eles sabiam que eles corriam perigo também. Então, essa necessidade de pertencer é algo muito forte no nosso sistema. E o Bert Hellinger usa esse termo de que todo mundo, né, todo ser tem direito a pertencer. E aqui, gente, nós vamos entender o quê? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de sistema, né? O que é um sistema? Por exemplo, o nosso fígado é um órgão do sistema corpo. Eu, Cristina, sou um elemento do meu sistema maior,
familiar, que é a minha família de origem, né? E saindo dali eu posso criar uma outra família, mas eu faço parte. Se a gente olha a árvore genealógica, alguns vieram antes, então é todo esse tecido do qual cada um de nós é um ponto. E observando as constelações, o que eu vou percebendo é o que realmente nos liberta é a consciência, tá? Porque simplesmente falar, não, porque eu faço e eu aconteço do jeito que eu quero, isso não é muito real. Isso é uma liberdade meio fictícia, meio imaginária e até infantil, a gente pensar que a gente, né, pode ter essa liberdade assim. Nós somos interdependentes. E quanto mais eu percebo essa interdependência, mais eu posso verdadeiramente construir uma liberdade para ser, né, a minha autenticidade dentro desse todo. Então, o trabalho sistêmico, ele mostra que quanto mais, né, o nosso sistema, quando cada um vai ocupando o seu lugar, mais perto, né? Quanto mais você está ocupando o seu lugar, mais você realmente vai se sentindo livre para ser si mesmo. Então, quando a gente vai fazendo essa cura, né, no nosso sistema, a gente vai recebendo dessa alma, dessa grande alma, né, que o Hellinger ele falou que existe como se fosse uma alma de clã, uma grande alma que rege, é como se... Isso é muito colocado, gente. Eu lembro da criadora de Findorn, Dorothy McLean, né? Acho que é isso o nome dela, Dorothy. E então ela falava que cada cidade tem um anjo, cada país tem um anjo que governa. E na verdade, né, é isso. O Hellinger chamou de grande alma, que a nossa família, como um todo, ela tem uma alma só, que foi chamado alma de clã. Por isso que às vezes a gente vê essas dinâmicas que a gente chama de lealdade, não sei se já perceberam, né, gente? Por exemplo, às vezes você percebe que se você vai, não sei se vocês já viram isso, mas quem já teve companheiros assim de mais tempo percebe. Aí você vai para casa, vai passar férias com a família do companheiro e o companheiro fica todo esquisito com você. Já percebeu? Porque ele entra ali naquele clã e é quase como se você fosse excluído. Então precisa de ter toda essa maturidade para perceber. Então, conhecimento, gente, é luz. Então, quanto mais a gente tem consciência das dinâmicas que acontecem no inconsciente, mais a gente realmente é livre para escolher. A escolha é o nosso maior presente, é o nosso maior dom, mas a gente só escolhe quando a gente tem consciência. E uma coisa, gente, que é muito séria, é essa questão de que quanto mais inconsciente tá ali aquela dinâmica, mais a gente está dominada por ela. A gente pode ver nas constelações mesmo, essa semana eu fiz uma constelação e o que acontece? A pessoa estava com um processo de lealdade com o pai muito grande, mas muito gigante. E quando eu perguntei, como é a sua relação com seu pai? Ele falou, eu não conheci o meu pai. Olha para vocês verem, gente. Ele nunca tinha visto e ele falou, eu vivo me desenvolvendo e me tornando uma pessoa melhor para que, caso eu encontre com meu pai, eu seja aprovado por ele. Olha, gente, o peso que é isso. O peso que é isso. E ali dentro da constelação, a gente viu que aquele pai, de alguma forma, se afastou porque achou que isso seria o melhor na criação do filho. Então, aqui a gente vai ver, gente, né? Antes o feito, como é que é, do que o perfeito. Então, assim, é importante que a gente queira saber do que está lá dentro, porque tem muita gente que fala assim, não quer mexer no passado, não. E, gente, vocês cavaca demais as coisas, como que fica? Então, o que é importante, gente, quando a gente está cavocando realmente alguma coisa dentro do Theta Healing, a gente tem até o DIG, né, que é buscando a crença, a raiz. Gente, isso é libertador, porque todo segredo é uma amarra. Então, a questão do pertencimento, gente, é isso. A gente
quer pertencer, tem o direito de pertencer, e quando dentro da nossa família acontece algo que pode ser uma exclusão literal ou uma exclusão simbólica, tá? Porque isso que é o ponto, a gente é muito complexo, a gente não é só o que a gente tem em consciência. Então, por exemplo, eu gosto de citar muito esse exemplo prático, né? Que, uma mãe começa a falar mal do pai que está bebendo para os filhos. O que ela está fazendo? Ela está excluindo esse pai, ela está diminuindo esse pai perante os filhos. O que pode acontecer? Porque é isso que a gente vai ver. Essas dinâmicas, quando a gente rompe essas leis, quando a gente, de alguma forma, a gente não se norteia por essas regras, por essas leis, a gente acaba criando ali uma tensão no campo e a gente vai chamar, né? Aí o que acontece? Um filho vai beber para chamar o pai de volta, para trazer o pai de volta. Vocês estão entendendo, gente? Então, essa questão também do pertencimento, que é o quê? Muitas vezes a gente começa a fazer coisas que é muito diferente do que os nossos pais estão fazendo, né? A gente começa a prosperar e quando os pais tiveram muita escassez, a gente começa a sentir culpa e a gente começa a criar dinâmicas de lealdade, sabotando. Isso é uma necessidade de pertencer. Então, a gente cria crenças que eu só posso pertencer a essa família. Se é uma família de gente muito doente, é se for doente. Se é uma família de gente muito louca, só se eu continuar louco. De gente perdida, a mesma coisa. Quando tem ali um excesso, né? E que é um padrão muito marcado, de alguma maneira fica difícil, né? Se eu não tiver essa consciência, eu não consigo ir muito além. Eu vou até aqui e paro. Só que o que é importante saber, gente? Eu vou trazendo aqui as informações para que vocês vão deixando as fichas caírem aí. Nós viemos na nossa família, no nosso sistema, por um pedido. Vocês estão entendendo? Naquele momento ali, onde eles sonharam em ir além, em melhorar o sistema, eles pedem, eles oram, e Deus manda a gente. E manda os filhos da gente para melhorar a gente. Vocês estão entendendo? Então, gente, o nosso papel não é ficar repetindo e imitando os nossos pais. Mas o nosso grande presente para o nosso sistema é ir além. É fazer um pouquinho melhor do que eles. E assim a gente vai evoluindo, né, as gerações. Então, isso é importante aqui. E aí a gente vai entender muito esse lugar, né, de lealdade de diversas formas com relação a esse pertencimento. A gente tem, gente, também o que o Hellinger observou sobre a hierarquia, a ordem da hierarquia, que é quem vem primeiro tem precedência, ou seja, se os meus pais vieram antes de mim, eu preciso entender que eles são maiores do que eu. E o que às vezes acontece, gente? Uma inversão dos papéis, não é verdade? Às vezes você vai chegar numa família, tem até uma explicação de uma mulher que eu acho bem legal, que ela fala sobre a dança das cadeiras. Tipo, eu chego na família, a criancinha, né? E a criancinha, ela tá toda ali à disposição, gente, porque a criancinha, ela ainda lembra que a gente fala dos papéis da codependência? Então, ela tá, às vezes, na salvadora, né? Muito forte ainda. Então, ela percebe que a mamãe dela tá com uma, né, tá desamparada, e ela sente que faltou a avó, que a avó estava muito frágil, que podem ter acontecido muitas coisas com essa avó. E aí a criancinha faz o quê? Ocupa o lugar da vovó e sai do lugar da filha. Ela fica grandona, ela cria todas as couraças. E isso, gente, começa a gerar um monte de sintoma, um monte de transtornos na vida daquela pessoinha ali que vai crescendo nesse lugar. Então, quanto mais a gente pode... E o que é interessante da constelação é trazer luz, né, a essas dinâmicas. Porque quando você percebe isso, aí você pode voltar para o seu lugar. Eu gosto de explicar essa ordem da hierarquia, gente, trazendo algo que me veio assim como um insight num determinado momento, para a gente entender um pouco, né? Porque a gente não entende muito dessa questão da hierarquia, os ocidentais. Os orientais não, eles se norteiam muito, né, por esse processo da hierarquia. Eles sabem como lidar com isso. Então,
por exemplo, na Índia, eu fiz uma palestra uma vez, tinha uma indiana, e ela me explicou isso, que o indiano, quando os pais morrem, a herança vai toda para o filho mais velho. Vocês sabiam, gente? Então, naquele momento, né, eu falei com ela assim, nossa, mas isso é injusto. Ela falou, não, não é, é assim. E eu falei, e aí? Ela falou assim, é o meu pai que era o filho mais velho. Eu falei, e como que ele ficou? Ela falou assim, ele repartiu todo o dinheiro com as irmãs que não tinham condição, ele não ficou com um centavo. Então, aqui a gente vê que quando existe esse respeito e essa consciência, a gente percebe que os que antecederam deveria, né, ser aqueles que lideram, aqueles que realmente são os grandes, né? Só que às vezes existem distorções e aí já vem lá de trás, né? Então a hierarquia aqui a gente pode pensar numa coisa muito básica, né? Quem veio primeiro tem precedência. Então, gente, a gente pode pensar na gente, né? Tipo, você vai para um relacionamento. E aí você pode sempre fazer essa pergunta: quem veio primeiro, né? Quem vem primeiro, eu ou meu relacionamento? Se você tem essa clareza, você se cuida e aí você vai para o seu relacionamento inteira. E aí, gente, a possibilidade, a probabilidade de que esse relacionamento dê certo é muito maior. Então, ótimo. Foi para o relacionamento inteira, e aí casou, daí a pouco veio o filho. E agora, quem veio primeiro? O filho ou o casamento? E aqui, gente, é onde muitas vezes a coisa já começa a escorregar, né? Porque aí a mãe começa a cuidar só do filho, esquece do casamento, e é quando às vezes os casamentos rompem. E o que que acontece, gente? O que o filho precisa é de uma boa relação entre o casal para que eles juntos tenham essa força para receber essa criança. Mas aí não conseguiram, né? Separam. Aí separam e agora vão para novos relacionamentos. E aí, quem veio primeiro? O novo companheiro, a nova companheira ou os filhos? E aí, gente, é onde também acontece muita confusão, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que ela, de alguma forma, né, os filhos ainda estavam numa idade da adolescência e ela encontrou um companheiro que forçou, que pediu que ela reivindica, que ela abrisse mão dos filhos, né, para ir morar, né, sei lá, para ficar junto com ele naquele momento. E o que acontece? Até hoje ela está correndo atrás de reverter essa relação que os filhos perderam a confiança nela, né? Não é que a pessoa, às vezes os filhos já estão grandes, você, né, pode, né? Mas quando os filhos ainda estão naquela fase, é importante ficar na presença e ter essa clareza. Bom, então aqui, gente, a hierarquia já dá para a gente entender um pouco, né? Então pensa sempre nessa questão aí, quando você está achando, né, que você sabe o que é melhor para os seus pais, pode saber que de alguma maneira ali tem uma criança equivocada, né? E a gente vai ver muitas outras dinâmicas aí. E quando acontece o contrário, os pais idosos passam a depender dos filhos, como fica no sistema? Então, aqui é um contexto natural, né? Já passou, os filhos já estão adultos, aqui é outro lugar. Não é um lugar onde os filhos estão metendo o bedelho. Você está entendendo? Mesmo que às vezes pareça que os pais estão pedindo, isso é uma invasão e isso tira a dignidade dos pais. No caso dos pais idosos, o que o Hellinger fala é que quem deveria cuidar dos pais idosos são os mais novos. Não sei por quê nesse sentido, mas talvez porque eles estejam mais desimpedidos. Mas aqui também isso deveria ser tarefa dividida entre todos os filhos. Porque vocês já repararam também, gente, que tem uma dinâmica que é sempre uma filha ou um filho que toma conta daquele pai e os outros, fica ali, não estão nem aí. Então, aqui também é importante olhar para essa dinâmica, né? Mas nesse caso aqui, isso aí já é uma coisa natural. Uma coisa que é muito importante, gente, que eu percebo, né? Eu percebo em mim e percebo nos atendimentos todos, é o que eu chamo de mimetização, né? O que é isso, gente? É se imitar o pai, a mãe, comportamentos. O que acontece aqui?
A criança, né? A gente tem essa construção dos nossos pais como se eles fossem deuses, né? E por isso que é tão difícil aceitar os erros dos nossos pais. E quando a gente tem dificuldade para aceitar os erros dos nossos pais, gente, isso fala o quê? Que a gente está ali naquela criancinha julgadora. Esse lugar, gente, eu já expliquei várias vezes, né? Da criancinha, ela tanto pode ser uma criancinha presa num trauma, que é sempre a vítima, não posso, não sou capaz, todo mundo é melhor do que eu. Essa fala que nós estamos aprisionados num trauma da infância, que a gente não quer crescer, que a gente não quer, de alguma maneira, sair e tomar o nosso lugar de adulto. Ou aquele lugar muito rígido, porque eles deveriam ter feito isso. Sempre que eu tenho um dedinho assim, e mesmo quando seja, gente, essa dinâmica com a gente, porque eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, isso está falando também que nós estamos aqui ensinando a nossa criança ferida, tá? Então, é isso que vai acontecendo. Então, aí, quando a gente está muito nesse lugar, o que vai acontecendo? A criancinha em nós, ela acha que tem que agradar, que tem que obedecer, ou que tem que, de alguma maneira, se submeter. Porque ela está acreditando, né, que a mãe e o pai são deuses. E aí, gente, por isso que às vezes é bom desidentificar, dissolver, às vezes, esses papéis quando a gente já é adulto, né? Porque a gente fala, opa, não, é fulana de tal, com a história dela, é o ciclano, e eu preciso olhar para isso, porque a gente não está aqui para realizar os nossos pais. E muitas vezes os nossos desejos podem realmente ser diferentes dos deles. E a gente, a criança, né, vai se sentir culpada, ela vai entrar naquele lugar de querer ser inocente, ficar ali dentro daquele padrãozinho que o pai espera. E isso às vezes é muito inconsciente, tá, gente? Ou do que a mãe espera. E aí, vou contar aqui um caso só para vocês verem como é que é, né? Eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa, né, fez uma escolha sexual diferente, né? E os pais mais velhos não tinham dificuldade com essa questão. Essa pessoa contou, né, que quando ela tinha relacionamento hétero, que ela era uma pessoa muito segura, com muita autoestima, e ela que meio que assim, que dominava a relação no sentido de muita segurança, e que quando ela decidiu, né, realmente assumir o lado homossexual dela, ela falou que ela virou capacho nas relações. E aí eu falei, uau, que interessante, né? Pode ser que você está se sentindo um erro aí por conta dessa questão dos seus pais. Ela, não, já tirei isso de letra, já assumi isso e tá. E eu falei, não, mas eu não estou falando do consciente, vamos ver do inconsciente. Quando a gente foi fazer a leitura, né, mostrou um momento que a mãe dela estava desmaiando, assim, numa coisa, e eu falei, o que aconteceu? Ela falou, porque essa notícia vazou no momento que estava tendo um encontro de família, e quando a minha mãe ficou sabendo, ela desmaiou. E aí vocês vão ver, gente, que às vezes está lá no inconsciente, né? Isso não quer dizer que isso é certo ou que é errado. A mãe, né, tomou aquilo como uma dificuldade, uma afronta, sei lá o quê, e ali, ela que já era adulta, mas a criança dela estava ali ainda, necessitando da aprovação da mãe, tomou, eu sou uma pessoa errada. Então, ela entrava nas relações, né, de homoafetivas como uma pessoa inferior. E aí, no momento que a gente libera isso, que ela toma consciência, gente, o que eu estou dizendo, que trazer essa informação à tona é muito importante, que a gente possa ter consciência disso, a gente começa a se libertar, né? A gente começa a poder realmente escolher. Aí, gente, a coisa muda de figura, porque assim ela pode de novo entrar naquele lugar de empoderamento, né, que ela vivia nos relacionamentos hétero que ela tinha antes. Uma coisa que é importante a gente lembrar isso, né? Se você tá fazendo alguma coisa que os seus pais não querem, né? Ou não gostam, ou não aceitam, gente, isso não é problema seu, isso é problema do pai ou da mãe. Entrar nesse lugar de... Porque o Hellinger fala que
Quem não dá conta da culpa é a criança. Então, a criança se submete, ela obedece, ela abre mão, e isso é de uma forma inconsciente, porque ela fala que quer, mas o que ela faz? Ela sabota. Então, se ela está numa relação que às vezes a mãe fala que não gosta da pessoa, ela vai dar um jeito de estragar aquilo. Ou se ela está numa carreira que os pais falaram que esse negócio não é bom, não dá dinheiro, né, gente? Porque não tem esse... É uma coisa louca, né? Então, a pessoa se sabota e faz exatamente o que os pais falaram para falar: papai, mamãe, vocês estão certos, vocês são os deuses. E, gente, bullshit, entende? Papai e mamãe são maravilhosos, a gente tem que agradecer a vida que eles deram, isso foi o presente maior, porém, eles são fulano e ciclano com a história deles, e a gente precisa tomar a nossa história e seguir. E lembrar que quando... outra coisa que foi muito interessante, de uma outra pessoa que eu estava atendendo, e essa pessoa falou: nossa, mas eu sou muito sem paciência, eu sou muito explosiva, eu não dou conta. Aí eu falei: lembra de alguma coisa que você fez aí que você teve essa atitude? Aí ela lembrou. Eu falei: agora sente no seu corpo aonde está essa sensação. Ela falou: tá aqui na região do peito. Eu falei: bota a sua atenção aí, nesse momento eu peço o corpo para abrir a memória. E aí foi muito interessante, naquele momento eu vi ela pequenininha e a mãe dando um acesso de cólera, de raiva, sabe? Aquelas coisas que surta. A mãe surtando e ela fazendo assim, tampando o ouvido. E é muito interessante, gente, que é muito comum crianças que têm otite. Por quê, gente? Violência dos pais. Os pais gritando geralmente criam otites nas crianças. Vocês já viram isso, gente? É bem interessante, né, essas coisas. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, o que me veio é que aquilo não era dela, essa coisa essa explosiva. Ela estava imitando a mãe, porque de alguma forma ela estava julgando a mãe, sabe? Tipo, naquele momento que ela negou a mãe ali, entrou aquele lugar, sabe? E ela estava simplesmente imitando a mãe. E aí, gente, é isso, né? É a gente colocar cada um no seu lugar. Opa, vamos dissociar, você é você, sua mãe é sua mãe, vamos liberá-la agora. Vamos liberá-la agora. E aí, essa energia, essa pessoa tem a energia agora para escolher e para se expressar do jeito que ela é, de verdade. Então, o que é importante também a gente lembrar, gente, porque às vezes fica assim: eu tô na família errada, vim com os pais errados, esses pais, se os meus pais fossem outras pessoas, eu deveria ser outra pessoa. E a verdade, gente, é muito importante a gente realmente, quando adulto, dissociar desses papéis, lembrar que é fulano, que ciclano com as histórias deles, e que, né, na verdade, eles se encontraram num determinado momento por afinidade energética. Inconscientemente, eles se atraíram. E eles vivem ali aquela relação e atrai, né, um terceiro ser, né, que é a gente, que também vem por afinidade energética. Então, olha, você não veio na barriga errada, você não está na família errada, você veio porque essa família era a matéria que você precisava para se expressar aqui nessa jornada. E quero também convidar quem está assistindo aqui pela primeira vez, se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você acha que esse conteúdo é importante também, gente, compartilha com outras pessoas, né? Isso apoia aqui, que quanto mais compartilhamentos, o YouTube distribui mais naturalmente, né? Sem a gente precisar de estar pagando para levar esse conteúdo, né, gente?